Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje estou aqui sozinho para fazer essa resenha. O professor não está se sentindo muito bem e me passou aqui essa responsabilidade de falar com vocês e passar as informações aí da resenha de mercado dessa semana. Vamos aí, todo mundo, quem puder aí orar pela melhora aí do professor, não é nada demais, mas vamos aqui hoje sozinho, só eu aqui, espero que gostem. Bom, vamos lá. Como sempre, né? Vamos, para não perder o costume, como gosta de falar o professor, vamos começar aqui pelos Estados Unidos. E a gente separou aqui a resenha hoje chama Objetivos de Trump, né? A gente tá tentando entender aí o que é o novo presidente dos Estados Unidos, o que ele quer, quais são os objetivos dele, né? Onde que ele quer chegar com as medidas que ele tem divulgado e tentado implementar lá nos Estados Unidos, principalmente em relação ao comércio, né? Com as tarifas, tarifando ali parceiros comerciais de longa data, Canadá, México, tarifando Europa, né, que sempre foi um parceiro comercial dos Estados Unidos, e principalmente a China, que não é bem um parceiro comercial, é mais um rival comercial. Mas vamos tentar entender mais ou menos aqui o que a gente está vendo aqui, né, como que a gente vê essas ações do Trump, né. O primeiro objetivo dele parece ser manter aí a força do dólar, manter o dólar forte no mundo, manter o dólar, o padrão dólar, né? A demanda por dólar alta no mundo, porque para os Estados Unidos é muito bom, para qualquer país que tenha uma moeda plenamente conversível, ou seja, o porto seguro nas horas de crise ou de solavancos, você ter a moeda que todo mundo quer. Você consegue negociar muito mais fácil, você faz como os Estados Unidos, que consegue ter déficit gêmeos, né, déficit fiscal interno e déficit externo recorrente, né, sem que isso te traga problemas, como com certeza traz para o Brasil, por exemplo, quando isso acontece aqui. E a gente precisa ter dólar aqui, né, a gente precisa estar sempre procurando dólar, tendo entrada de dólar para o câmbio não disparar. Então parece que esse é o primeiro objetivo dele, né? Ele quer um dólar mais forte, ele acha que o dólar sobrevalorizado é ruim, né, para os Estados Unidos, e ele entende que o dólar desse jeito desindustrializa os Estados Unidos, né? Fica mais caro de produzir nos Estados Unidos, fica mais barato de produzir nos outros países. Então ele quer meio que copiar a China, nesse sentido que eu vou falar agora, que é o segundo objetivo dele, que é fazer um rearranjo do comércio global, né? Reduzir a dependência dos Estados Unidos das importações mundiais e principalmente da China, que se tornou um dos maiores exportadores do mundo. A gente fala sempre aqui no Brasil, a China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil, da Argentina, praticamente da América Latina inteira, passando os Estados Unidos, né? Então a primeira coisa que ele vai fazer para combater, para mudar, né, fazer esse rearranjo do comércio global, é combater as tarifas impostas aos Estados Unidos pelos outros países, né? Ele acha injusto que os outros países taxem produtos americanos e os Estados Unidos não taxem de volta, né? O ideal, obviamente, seria ele negociar para que os outros países não taxassem os Estados Unidos, nem ele taxasse ninguém, porque fica mais barato para todo mundo, melhora a eficiência econômica, melhora tudo. Mas ele entende que talvez seja a tática dele para tentar reduzir ou acabar com algumas tarifas no mundo, é tarifar de volta, né? Os países dependem muito de produtos americanos, e se eles forem se eles forem retaxados para exportar para os Estados Unidos, eles podem ter grandes problemas também. Acho que o Trump joga muito com isso. Ele tem a gente já falou aqui, tem uma maneira de negociar bem agressiva, né? E estava até lendo essa semana, preparando aqui a aula, ele tirou isso lá de o mentor dele, né, o cara que foi o mentor dele lá nos anos 70 nos Estados Unidos, era um cara duro, era um advogado bem mequetrefe, assim, até meio bandidão, mas que ensinou ele a negociar dessa forma, né, a sempre se impor, a sempre estar na frente, ensinou ele a não responder ofensa, mas ofender mais ainda, para outra pessoa ficar sempre na defensiva. Então esse é o jeito dele, é colocar os outros na defensiva para ele conseguir o que ele quer. Enfim, a China nos anos 90 fez uma max desvalorização no yuan, e nos anos 2000 entrou na OMC, ou seja, com o yuan muito desvalorizado, os produtos chineses ficaram baratos no resto do mundo, e assim a China conseguiu fazer esse plano dela, né, de exportar muito, né, de fazer as indústrias irem para a China, produzir lá para exportar para o resto do mundo mais barato. Esse foi o plano de crescimento da China por 20 e tantos anos, 30 anos. E o normal seria
como a China exporta muito, entra muito dólar na China. Entrando muito dólar na China, a taxa de câmbio chinesa se valoriza, né, se aprecia, e os produtos ficam um pouco mais caros no exterior, e aí uma hora isso se equilibra, né? A taxa, se ela for uma taxa flutuante, como é aqui no Brasil, óbvio que é uma estabilização dinâmica, né? Hoje, há pouco tempo atrás o real estava 6,30, agora está 5,70, mas você vê que entrando e saindo dólar, a moeda flutua. Na China não é assim, o câmbio é controlado, e os Estados Unidos sempre falou isso, né? Todo mundo sempre fala isso, mas o Trump parece que ele quer ou usar essa estratégia para o dólar, que é mais difícil, ou prejudicar essa estratégia na China, tarifando, né? A tarifa seria a forma de desvalorizar ali de valorizar o yuan, né? Tornando os produtos chineses mais caros no resto do mundo. E aí a China também, por conta disso, teve muitas reservas cambiais internacionais, principalmente de títulos americanos, né? Assim que os países fazem reservas internacionais, comprando títulos de outros países. E então você vê que não são inimigos, né? Mas é uma postura de rivalidade mesmo, né? De competição, de querer ser o primeiro, de prejudicar os outros ali e tal. Em relação às tarifas, parece que ele vai... a gente já falou isso aqui também, tô me alongando aqui nos Estados Unidos, mas é importante. Ele faz isso, né? Então ele fala que vai tarifar, não tarifa de imediato, né? Ele já adiou várias vezes a tarifação para alguns países, esperando que o outro venha sentar à mesa e ofereça alguma coisa em troca, ou ceda naquilo que ele precisa para ele, enfim, chegar no que ele quer. Exatamente o que ele quer parece que é fortalecer o dólar, industrialização, trazer mais indústrias ali para perto ou para dentro dos Estados Unidos, né, que os Estados Unidos perdeu muita indústria para a China, e, ao mesmo tempo, prejudicar o comércio chinês com o resto do mundo, para os Estados Unidos voltar a reassumir aí o protagonismo. Mais ou menos é isso que parece que ele quer. Né? Ele não quer, talvez, encher, o objetivo não é encher o bolso de tarifa, né? Mas é forçar os países a negociarem e estarem sempre numa posição de ataque, assim, né? Uma posição bem defensiva para negociar, e ele numa posição de ataque. Enfim. Lá nos Estados Unidos essa semana, vamos para as notícias da semana, os Estados Unidos manteve a taxa de juros ali na faixa de 4,25, 4,50, em linha com as expectativas do mercado, e apesar dessas incertezas geradas pelas políticas do Trump, aí, que o pessoal parece que não entende muito bem, o Fed também revisou as projeções para o ano, uma expectativa de crescimento do PIB de 2,1 para 1,7 só, o crescimento do PIB esse ano. E a previsão da inflação para o final do ano subiu para 2,8, lembrando que a meta lá é 2, e o Fed tem que incansavelmente buscar essa taxa de 2. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas reuniões aí do Fed, né? Porque se a previsão é de mais inflação, teoricamente eles teriam que aumentar a taxa de juros para puxar essa inflação para lá. Mas o Fed americano, a gente sabe, para quem acompanha aqui, sabe que ele é bem conservador, né, na hora de subir ou baixar juros. Todo o movimento é bem super detalhado, assim, muito difícil sair de 0,25 para cima ou para baixo, e geralmente o mercado antecipa de acordo, consegue antecipar ali os movimentos do Fed, muito difícil sair disso. A China também manteve a taxa de juros, né? Vamos lá para a China manteve a taxa de juros inalterados pelo 5º mês consecutivo, eles fazem essa reunião todo mês. Lá já está dando os primeiros sinais de recuperação econômica, já está tendo algum impulso, e essa política monetária aí do Banco Central de manter a taxa de juros, está 3%, se eu não me engano, pode começar a dar resultado esse ano, né? Talvez esse ano não, mas a China está passando por aquele problema de demanda lá, imobiliário, enfim, mas eles precisam entrar firme aí, né? Agora que o Trump abriu a guerra comercial contra a China, eles precisam de alguma estratégia para conquistar mais mercados ou não perder os mercados que eles têm, porque como a demanda interna do país está muito baixa, não vai acelerar o PIB, né? A demanda interna não vai fazer o PIB crescer, o que vai fazer o PIB crescer vão ser as exportações. Então eles vão ficar muito dependentes do resto do mundo poder comprar lá os produtos deles, e para enfrentar
guerra tarifária, guerra comercial que vai ter na China. Quem está exposto aí à China, né, quem gosta daquele ETF China 11, tem muita gente que tem, esse ano aí vai ser mais um ano de dificuldade, né? Ele chegou a bater acho que 12 há uns anos atrás e nunca mais se recuperou, né? Pra você ver como o mercado acionário chinês, mesmo com a ajuda do governo, né, que comprou algumas ações, enfim, que fez uns movimentos lá para segurar o mercado, mesmo assim o mercado chinês ainda não subiu. E vamos acompanhando. Vamos voltar aqui para a zona do euro rapidinha, né? As tarifas retaliatórias que a Europa ia implementar sobre os produtos americanos foram adiadas também. Aí você vê a estratégia do Trump funcionando, né? Ele fala que vai ter tarifa, aí a Europa fala que vai ter de volta, aí vê que não dá para colocar naquela hora e tal. E ali o que está pegando muito é a aplicação de uma tarifa de 50% que eles têm sobre o uísque americano, né? O bourbon americano. E o Trump ameaçou plantar uma tarifa de 200% no vinho e de tudo que é alcoólico que vem lá da União Europeia, e os Estados Unidos importa muito vinho, né? Um mercado consumidor de bebidas alcoólicas muito importante para a Europa. Se eu não me engano, tinha um supermercado lá, desses grandes que eles têm lá, que era o maior importador de vinho francês do mundo, né? Era esse supermercado. Então, pô, 200%, você vê, 200% é completamente fora da realidade, né? Então ele é uma ameaça isso, né? Então ele quer que todo mundo sente, quer que todo mundo baixe a bola, reveja essa tarifa de exportação aqui, talvez de 50 para uns 20 do uísque americano, para concorrer. Eu vi recentemente também as marcas de uísque mais consumidas no mundo, as 3 primeiras são indianas, hein? Olha aí a surpresa, as 3 primeiras são indianas, deve ser porque tem 1 bilhão de pessoas lá, e aí para produzir uísque para esse povo todo tem que ser bastante coisa. Aí depois vinha os escoceses, só depois os americanos. Enfim, é uma grande produção nos Estados Unidos, é de milho, né? Um pouco diferente de uísque de verdade, mas vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso quintal aqui, vamos falar um pouquinho da Argentina, né? A Argentina voltando aí para a resenha de mercado depois do castigo do Milei. A Argentina registrou o 13º superávit fiscal em 14 meses de governo Milei na presidência. Uma excelente notícia lá para os dados argentinos, né? E na verdade o que o Milei está precisando mesmo é que saia logo o acordo com o FMI, né? Sair um dinheirinho ali, um empréstimo, para ele poder ir aos poucos soltando o câmbio e os controles cambiais da forma que ele quer, para poder facilitar a entrada de dólar, né? Na economia pode parecer um contrassenso, mas na economia, se você facilita a saída, ao mesmo tempo automaticamente está facilitando a entrada, né? Porque se você dificulta a saída, o cara nem coloca. Ou porque ele viu que o dinheiro que ele colocar lá não saiu, ele não vai colocar mais, vai esperar que ele sair. E é isso que está acontecendo na Argentina faz muito tempo, né? Tem um controle de capital, são poucas pessoas que conseguem fazer essa movimentação. Ainda acontece porque a Argentina, né, o governo argentino, todos aí, Milei e outros, tem medo que todo mundo tire os dólares da Argentina. E isso prejudica muito o país, ficar sem reservas, né? Pode ter um ataque especulativo igual teve nos anos 90. Isso é uma tragédia para o país como a Argentina, como o Brasil, né? Que precisa de dólares ali para exportar e importar coisas, né? A gente paga em dólar. A gente tem as nossas reservas para manter o nosso câmbio mais ou menos estável, o mais estável possível. Então o Milei dependeu de fazer essas reformas, né? Para mostrar para o FMI que está comprometido com a saúde fiscal do país, com o combate à inflação. E agora passou, acho que na semana passada a gente já tinha falado que o Congresso estava passando algumas medidas para se adequar ali, alguns pontos da economia argentina, para ficar mais próximo desse empréstimo dos Estados Unidos, né, para se qualificar, dos Estados Unidos não, do FMI. E agora, essa semana, o Congresso autorizou a negociação com o FMI, então pode ser que saia aí em breve, deve ser o caminho aí para o início de uma recuperação argentina com um pé mais firme, né? Com um solo ali de rocha e não de areia, como parece andar a Argentina nesses últimos tempos. Por outro lado, ali o pessoal está criticando bastante o Milei, porque nos índices de inflação, está criticando o índice de inflação. Aqui no Brasil também tem bastante discussão sobre IPCA. Mas o IPCA a comida subiu tanto, o IPCA não sobe, enfim. Cada um pode questionar ali o percentual de alimentos que está dentro da cesta do IPCA, o percentual de habitação, mas é o índice mais próximo que a gente tem, é o melhor que a gente trabalha. E lá também é a mesma coisa, o pessoal está criticando que dentro do índice argentino tem cigarro, jornal de folha e preço de telefone fixo. Dentro do índice
não é do Milei, né? Do INDEC, que é o IBGE deles lá. E isso causa pouco impacto, né? E tá faltando coisa tipo Netflix, o iPhone, não está no índice e se você refizer o cálculo aí com esses novos produtos, né? Produtos que são mais usados, a inflação está um pouquinho mais alta. De alguma forma ou de outra, o importante da inflação é a tendência, ou se ela está muito acima, né? Se ela está, que nem estava na Argentina, 200% no ano, agora está só 69%. E a tendência é ir caindo mais assim que forem saindo os números grandes lá dos meses passados. Mas essa é a discussão na Argentina. Bora lá para o Brasil rapidinho. Aqui no Brasil, diferente da China e dos Estados Unidos, que mantiveram os juros no mesmo patamar, o Brasil elevou os juros, né, uma elevação de 1% muito completamente aguardada, né, já foi dada a sinalização há 2, 3 reuniões atrás, que provavelmente iam ter 2 subidas. Então chegamos aí a Selic a 14,25, né, o mesmo nível observado no final de julho de 2015 até outubro de 2016, na época da Dilma. Péssima notícia, mas o Banco Central decidiu, dado a nova subida da inflação, né? A gente vem falando que desde o ano passado os dados mensais de inflação voltaram a subir. Fevereiro deu um susto, março deve vir um pouquinho mais baixo, mas essa foi a terceira alta seguida, né? Dentro de um ciclo de elevações que começou lá em setembro do ano passado. Decisão unânime, sem brigas ali no Copom, e ele comentou no comunicado, a ata sai semana que vem, que o cenário mais recente é marcado por desancoragem adicional das expectativas de inflação, ou seja, os agentes de mercado e o próprio Banco Central esperam uma inflação mais alta ainda no futuro, projeções de inflações elevadas, resiliência da atividade econômica e pressões no mercado de trabalho, ou seja, a gente tem menor índice de desemprego. Isso significa que para aumentar o PIB, para contratar mais pessoas, para aumentar a atividade, necessariamente vamos ter que aumentar salário, isso necessariamente aumenta a inflação, tá? Quando a gente está com o índice de desemprego muito alto. É uma boa notícia, mas ao mesmo tempo não é um pleno emprego satisfatório para o Brasil. No pleno emprego, geralmente o país está voando, tá? O maior nível de produção possível, e não é esse o caso do Brasil. Também chegou no Congresso o orçamento de 2025 com previsão de superávit de 15 bilhões. Tem alguns aumentos ali de Vale Gás, né, aquele programa do governo de Vale Gás, alguns repasses, e orçamento secreto de 50 bi, viu, que é maior que o orçamento de todos os ministérios juntos. Vai ficar ali nas mãos do nosso querido Hugo Mota, né, que é o novo presidente do Congresso. Ele vai poder liberar essas verbas aí do orçamento secreto, sei lá, emendas do relator, né, que é o nome oficial. E vamos nessa, 15 bilhões de superávit a princípio, vai ter um corte ali, um pequeno corte em Bolsa Família de alguns bilhões e tal. No fim das contas eles estão esperando um superávit de 15 bilhões por ano. Vamos ver se consegue, seria uma boa a gente fechar um ano de novo com superávit. Pode melhorar aí na inflação e nos juros, né? A gente precisa que esses juros caiam o mais rápido possível. Apesar do que está sendo bom para o Brasil, vou falar agora dos indicadores, por que isso pode ser bom para o Brasil, né? O acumulado no mês de março de entrada de dólares na Bolsa até o dia 17 foi de 4,4 bilhões e no ano positivo em 13 bilhões. Tá? Por isso que a Bolsa está subindo tanto. O Ibovespa essa semana subindo de novo 2,55, no mês já está subindo 7,69 e no ano 10% quase, 10% de Bolsa em um ano, em 3 meses. Menos de 3 meses, que beleza. Quem está posicionado aí está recuperando as perdas do ano passado. Né? O S&P 500, pelo contrário, está sofrendo um pouco. A gente falou um pouco aqui sobre isso, né? O cenário de recessão que pode vir lá nos Estados Unidos. O S&P caindo 0,30% na semana, 6% no mês e 6,66% no ano. Não é uma super queda, mas está na direção oposta aqui da nossa bolsa. Por isso está entrando tanto dólar aqui. Gringo está achando barato. Também porque lá nos Estados Unidos os juros futuros, né, os juros de 10 anos essa semana voltaram a cair, 1,68%. No mês estão caindo quase 2%, 1,80%. E no ano é uma queda maior de mais do que 8%, acima de 8%. Nos juros futuros americanos, abriu o ano com 4,80%, quase 5%, agora já está 4,20%, 4,17% por aí. Juros de 10 anos, bom lembrar, juro futuro nos Estados Unidos cai e libera liquidez para o resto do mundo. Tá? Um pedacinho dessa liquidez acaba vindo para o Brasil, é isso que a gente está vendo. Já o nosso juros futuro aqui, o DI futuro, essa semana teve uma reversão de tendência, hein? Subindo 1,58. A gente teve várias semanas seguidas só de queda ou de nível estável.
Mas apesar disso, no mês estão caindo ainda 2% e no ano menos 7%. Né? Os juros futuros são os juros que quando a gente olha lá para frente, né, quando a gente vai pegar um título do Tesouro com vencimento em 2035, é parecido com esse DI futuro, né, baseado nesse DI futuro. Em relação ao dólar agora, câmbio, o DXY, que é a cotação do dólar frente a uma cesta de outras moedas importantes do mundo, subiu essa semana 0,21, mas no mês está caindo 3,55 e no ano inteiro 5,39, tá? É isso que o Trump não quer, valorização do dólar, que é o contrário. O dólar aqui no Brasil está caindo 0,43, uma grande queda no ano de 7,47 no mês ali por volta de 3%. Uma boa notícia, tudo isso, né? Caindo juros futuros, entrando mais dólar, dólar indo direto para a Bolsa, queda dos juros dos Estados Unidos, reflete tanto na Bolsa, que eu já falei que os dados estão subindo bastante, e também o IFIX está se recuperando, aí, um pouquinho menos que o Ibovespa, né? Mas os fundos imobiliários estão se recuperando. Essa semana estão subindo 1,70 o índice, no mês 4,67 e no ano 4,84, ou seja, uma leve recuperação, caiu bastante ano passado, principalmente no final do ano passado, mas tem uma leve recuperação. Vamos falar um pouquinho aqui do dólar, está acabando meu tempo aqui, mas vamos falar aqui um pouquinho do dólar, né? O que influencia no dólar, né? De uma forma geral e principalmente mais voltado para investimentos, né? São os fatores externos, juros americanos, por isso que a gente tem esse indicador aqui, cenário global, por isso que a gente fala tanto do cenário global macroeconômico, a cotação do DXY, né, que é a cotação do dólar frente a outras moedas, né, relativa a outras moedas, preço das commodities, a gente sempre cita aqui também a cesta de commodities, aliás, vou botar esse indicador aqui, o indicador das commodities em geral, porque é importante para o Brasil, e o fluxo gringo, que a gente também fala aqui. Então a gente está acompanhando, né, a resenha serve para a gente acompanhar tudo aquilo que influencia na cotação do dólar, na entrada e saída de dólares do Brasil. Porque, primeiro, porque a gente precisa desses dólares. Segundo, quanto mais valoriza o nosso dólar, mais aumenta, mais pressão tem na inflação. E em terceiro, 50% da nossa bolsa é dinheiro de fora, tá? 50% da bolsa é dinheiro de fora e geralmente faz tendência. Quando faz tendência, todo mundo entra na mesma tendência. Então, quem manda aqui na bolsa é gringo, ponto final. Nos fatores externos, a gente tem juros Brasil, por isso que a gente fala, dívida, acabei de falar de dívida, inflação a gente está sempre acompanhando, e a atuação do Banco Central, por isso que a gente fala bastante, gosta de falar bastante das atas também, que é a forma que o Bacen se comunica com o mercado, é importante também, e o Bacen tem se comunicado bem, as decisões são antecipadas, raramente a gente tem uma decisão que o mercado não antecipa a direção, né, do corte ou aumento de juros, e o tamanho. Isso quer dizer que o Banco Central está fazendo uma boa comunicação, está deixando tudo claro aí para o governo. Então, assim, é importante acompanhar, porque a gente precisa, né, de uma proteção contra a desvalorização cambial e inflação no Brasil, como eu falei, e olhando para o investimento, né, para a carteira de investimentos, isso também é verdade, né? Quando você tem ativos em dólar, você não precisa comprar o dólar, você pode comprar ativos dolarizados, pode comprar ETFs no Brasil que se movimentam com o valor do ativo no exterior e com a desvalorização ou valorização do dólar também, para se proteger contra uma eventual desvalorização, né? Por um lado você vai perder, porque a inflação vai aumentar, os produtos vão ficar mais caros, mas ao mesmo tempo o seu dinheiro que está guardado vai acompanhar essa desvalorização. Então você acaba fazendo um hedge ali, uma proteção para o seu patrimônio. Em segundo lugar, uma diversificação internacional, que é importante, né? Tudo aquilo que atinge o Brasil, de uma forma geral, vai atingir todos os seus investimentos. Por exemplo, a inflação brasileira vai atingir todos os seus investimentos em moeda nacional. Se você tiver dólar, você vai estar sujeito à inflação americana, que historicamente é muito mais baixa que a inflação brasileira, então a desvalorização tende a ser menor. Os juros lá são menores também, mas é uma moeda muito mais estável, é uma moeda muito mais conversível, né? Você imagina se você tivesse peso aí, ninguém quer peso, cara. Ninguém quer ficar com peso na mão, porque ele desvaloriza muito, hoje em dia é menos, mas durante muito tempo desvalorizava muito. E é por isso que em processos inflacionários de alto percentual, as pessoas começam no dia a dia, né, primeiro a cotar as coisas em dólar, né? Você para de cotar na sua moeda, porque você já perdeu a referência há muito tempo, começa a cotar em dólar e depois você começa a ter um mercado paralelo em dólar, porque as pessoas simplesmente não querem encostar naquela moeda ali contaminada de inflação. Então, né, por isso que é interessante ficar de olho no dólar, por isso que é interessante falar aqui com a gente e fazer sua diversificação internacional. Não precisa mandar o dinheiro para fora, tem outras formas de fazer e acompanhar o dólar daqui comprando ativos reais no Brasil, tá certo? Grande abraço aí, professor, espero que ele melhore rápido. Tudo de bom, uma ótima semana, semana que vem estou aí de volta.